Olá, queridos estudantes da Escola Seja, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o professor Júnior Melo. O objetivo dessa nossa videoaula é apresentar alguns conceitos e conteúdos, resolvermos questões sobre a área de ciências humanas, de maneira mais particular, a disciplina de História. Então vamos lá. Eu já começo apresentando a você alguns conceitos sobre a disciplina de História que caíram nas últimas edições do Enseja. Por exemplo, a comparação entre as abolições das escravaturas entre Brasil e Estados Unidos. A escravidão não era apenas uma organização social, mas um modelo de produção e um pacto entre sociedade e Estado. Das razões que levaram à abolição da escravidão como modo de produção ao redor do mundo, as principais sempre foram a troca do modelo de produção, as relações internacionais e a resolução de conflitos internos causados por ela. O projeto norte-americano levava adiante um ideal liberal civilizacional, que entendia a escravidão como um resquício de barbárie que atrapalhava o progresso e interferia nas relações internacionais. Essa definição diz como e o que motivou os Estados Unidos, o projeto norte-americano, a levar adiante o seu projeto de aquisição de direitos civis, de libertação dos escravos. Lá diz que a escravidão era visto como um resquício de barbárie, atrapalhava o progresso, interferia nas relações internacionais. E aqui no Brasil, eu selecionei uma expressão de responsabilidade do Joaquim Nabuco, onde ele diz que podia ser seguido e foi de acidentes políticos, até de revoluções, mas não de medidas sociais complementares em benefício dos libertados, nem de um grande impulso interior de renovação da consciência pública. A gente interpreta as palavras do Joaquim Nabuco dizendo que aqui não se teve esse pensamento generoso, essa consciência coletiva de libertação dos escravos, esse desejo interior. Pelo contrário, após a libertação dos escravos em 88, ali na segunda metade do século XIX, 1888, o que se seguiu foi a negativa de muitos direitos civis. Vamos aqui a uma questão que caiu no Enseja de 2019. Em 1865, a Constituição norte-americana acabou com a escravidão nos Estados Unidos e o Estado assumiu a responsabilidade pelos libertos, garantindo registro de identidade, oferecendo terras para o cultivo e reunindo parentes que haviam se espalhado no período da escravidão. No Brasil, em 88, com o fim da escravidão, nada foi oferecido pela monarquia aos libertos, além da liberdade, nem escolas, nem terras e muito menos direitos civis, como o registro de identidade. O texto compara o tratamento dado aos ex-escravos, libertados com o fim da escravidão no Brasil e nos Estados Unidos em fins do século XIX. Comparando as ações dos dois países, os direitos dos libertos foram: a. ampliados pelas leis brasileiras, b. respeitados nos dois países, c. garantidos no Brasil ou d. maiores nos Estados Unidos. Uma questão fácil, que vai precisar da sua interpretação, mas como você vai para a prova já com esses conceitos bem definidos na sua cabeça, você fatalmente marcaria a letra D de dado. É claro que esses direitos foram maiores nos Estados Unidos, porque o próprio texto já traz essa clareza para a gente. Vamos aqui a mais um conceito que também, de maneira muito recorrente, vem caindo nas provas do Enseja, sobre patrimônio cultural, as suas relações com a sociedade, tudo isso está lá previsto na matriz do Enseja. Gente, através da alimentação é possível visualizar e sentir tradições que não são ditas. A alimentação é também memória, opera muito fortemente no imaginário de cada pessoa e está associada aos sentidos, odor, a visão, o sabor, até a audição. Destaca as diferenças, as semelhanças, as crenças e a classe social a que se pertence, por carregar as marcas da cultura. A culinária local também é patrimônio cultural. Ela guarda em sua forma de preparo o fazer, aqui entre aspas, de um povo, aquilo que o move, apresentando hábitos e costumes de uma comunidade. Eu trouxe esse conceito para falar sobre patrimônio material, patrimônio imaterial.
essa questão despenca nas provas do Enem. Vamos lá ver um exemplo de questão assim. Olha, na edição de 2019 foi possível ver essa questão aqui: comidas do Norte, comidas do Nordeste, comidas do Sudeste, comidas do Centro-Oeste e comidas do Sul. A culinária brasileira é uma prova viva da riqueza de nosso patrimônio cultural. O quadro apresenta vários exemplos de pratos típicos das regiões do país. Essa variedade existe porque cada região: A. Está sob forte influência da cultura de uma culinária comum, nacional comum. B. Reinventa continuamente seus típicos, seus pratos típicos, que permanecem assim desconhecidos das populações de outras regiões. C. Possui uma tradição culinária resultante de sua história, costumes e peculiaridades naturais. D. Utiliza os ingredientes e temperos criados por um dos segmentos da civilização brasileira, portugueses, índios ou negros. Olha, é interessante quando você for fazer a análise de uma questão, você ir extraindo aquelas questões que se distanciam do que o item principal está pedindo. Ele te dá uma tabela, é muito comum as provas do Enseja trazer gráficos, figuras, tabelas, e aqui nessa tabela ele apresenta por região os tipos de comida e pergunta, né? Faz aqui na verdade, uma apresentação. A culinária brasileira é uma prova viva da riqueza de nosso patrimônio cultural. E qual é a pergunta que ele faz? Essa variedade existe por quê? Ela existe por qual motivo em cada região? Né? Aqui a gente marcaria o item A. Está sob forte influência cultural de uma culinária nacional comum. Por óbvio, a gente iria descartando uma a uma as questões posteriores, os itens posteriores, tá? Mas aqui o que mais importa é você se apropriar desse conceito de patrimônio material, patrimônio imaterial. Vamos aqui a mais uma questão e a mais um conceito importante que cai muito nas provas do Enseja. Sobre democracia, sobre essas relações, as formações das instituições, a compreensão desses processos sociais e políticos são muito importantes. Democracia é uma organização social ou regime político em que o poder é exercido pelo povo. Entretanto, a democracia é mais que um regime político. É uma forma política baseada em um Estado de direito em que a soberania deve pertencer ao povo. A democracia pode ser direta, como era na Grécia Antiga, ela pode ser indireta nos regimes adotados nos países ocidentais em que as pessoas são eleitas através do voto. Uma questãozinha sobre esse assunto muito rápida aqui. Democracia vem das palavras gregas demos e kratia, que significam povo e poder. É o governo da maioria. A democracia é um sistema político baseado em dois grandes princípios: a soberania do povo, exercida por meio dos poderes executivo e legislativo, eleitos periodicamente por sufrágio universal, e o debate político, debate público, garantido pela liberdade de expressão e organização da sociedade civil. Texto interessante, né? E a pergunta: que imagem resume de modo adequado a ideia de democracia expressa pelo texto? Você pode até analisar, é uma questão muito fácil. De fato, não é complexa, porém há necessidade de você atentar para as figuras. Na figura do item A, aparece ali o lampião, né, integrante da nossa cultura nordestina. No item B, tem uma pessoa falando para uma grande multidão. No item C, diversas outras pessoas que seguem aparentemente um líder religioso. E no item D, uma figura que retrata mais a questão de um comportamento individualizado. A gente marcaria, por óbvio, a letra B de bola, onde há ali um eleito pela grande maioria, discursando em nome dessa maioria. Olha, a prova do Enseja, ela requer da gente exatamente a compreensão desses conceitos que são importantes. Então, para você que vai fazer a prova, se liga aqui no canal do Seja, nós iremos postar vídeos rápidos, curtos, resolver questões com você e discutir alguns conceitos e conteúdos que são importantes. Até a próxima. Tchau.